Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Algoritmos e Estruturas de Dados. Eu sou o professor Alexandre Lene, tecnólogo em processamento de dados, mestre em ciência da computação pela UNB. Meu mestrado foi em inteligência artificial na área de algoritmos para aprendizado automático em redes bayesianas. Eu sou analista de planejamento e orçamento, trabalho na SPU, Secretaria do Patrimônio da União, em Goiás. Já fui analista de sistemas do SERPRO, analista ambiental do IBAMA e trabalhei na Receita como analista tributário. Eu sou professor de informática para concursos há alguns anos. Sou professor de curso técnico desde os 18 anos. Sou professor universitário desde 1998 em Brasília e Goiânia, trabalhando com algoritmos, estruturas de dados, compiladores, IA e linguagens formais. Fui coordenador de curso de ciência da computação na Unip por mais de 9 anos. Este é o nosso curso de algoritmos e estruturas de dados. No primeiro módulo, nós vamos trabalhar os algoritmos estruturados, os conceitos básicos, algoritmos estruturados, sequência, desvio condicional e repetição, estrutura de dados básica, vetor e matriz, modularização, e eu vou demonstrar uma ferramenta chamada Visualg, que é um interpretador de algoritmos. Ele é bom para quem quiser aprender mais. Esse é o primeiro módulo do nosso curso de algoritmos e estruturas de dados. Eu sou o professor Alexandre Lene e nessa primeira aula vou trazer para você noções gerais de algoritmos e a máquina hipotética. Esses conceitos preliminares que nós estamos falando aqui vão nos dar embasamento para a continuidade dentro das estruturas de dados. E a máquina hipotética é uma excelente maneira para quem ainda tem dificuldade em resolver algoritmos de aprender como é que a máquina funciona. A teoria da computação é o primeiro passo quando a gente fala de algoritmo. É para a gente entender o que é computável e o que não é computável. Como é que se chegou nessa ideia de algoritmo. Daí vem o processo de programação. Se a coisa pode ser implementada, como é que pode ser implementada? Quais são as maneiras de fazer isso? E, finalmente, vamos separar o que é algoritmo do que é a linguagem de programação. Não se pode falar de teoria da computação sem se falar de Alan Madison Turing. O Turing, em 1936, ele foi consagrado como um dos maiores matemáticos daquela época. Ele fez as pessoas perceberem, claro, seus colegas, de que era possível executar operações computacionais sobre a teoria dos números, por meio de uma máquina que tem embutido as regras de um sistema formal. Ele inventou uma máquina, hipotética, obviamente, um sistema de funcionamento dessa máquina e tentou demonstrar que era possível pegar procedimentos efetivos e escrever nessa linguagem dessa máquina. Com essa ideia, ele trouxe a noção de algoritmo. Eu tenho uma máquina formal e agora eu tenho uma função, um procedimento, um mecanismo matemático. E eu vou pegar isso e escrever na língua dessa máquina. E essa máquina, então, vai conseguir resolver o problema. Se isso é possível, então a gente diz que aquele problema é computável. Daí nasceu a ideia de algoritmo. Foi essa percepção dele, essa ideia de transformar um procedimento efetivo numa ideia formal, que é o algoritmo. Então, explodindo isso para o nosso mundo hoje, nós temos os problemas e eu vou transformar esse problema numa ideia formal, dentro das regras de uma máquina que consegue resolver esses problemas. Ora, nem todos os problemas vão ser capazes de ser representados nessa máquina. Então, esses problemas são os problemas não computáveis, que os computadores não conseguem resolver, ou pelo menos que os algoritmos não conseguem resolver. A gente pode trabalhar com inteligência artificial, com outros mecanismos, mas não com essa ideia básica de algoritmo. Eu vou ter que trabalhar com incerteza, eu vou ter que trabalhar com outras ponderações dentro dos algoritmos. Bom, então, quando o Turing inventou essa máquina, também chamada às vezes de máquina de Turing, ele trouxe a ideia da teoria matemática da computação. Nessa teoria matemática da computação, um algoritmo é a representação formal e sistemática de um processo, e através da qual se demonstra que nem todos os processos são representáveis. Então, na teoria matemática, eu pego um problema e tento transformar nesse algoritmo. Se eu conseguir,
esse problema é computável. Se eu não conseguir, esse problema é não computável. Conclusão da história: um problema terá solução se existir uma máquina de Turing que representa. Então, se eu conseguir inventar uma máquina com as regras dela que representa aquele problema, e essa máquina sempre dá a solução do problema, então eu consegui dizer que esse problema tem solução. Caso contrário, não tem. Só a título de curiosidade, na Segunda Guerra Mundial, o Turing foi um dos caras que participou do projeto para poder decodificar as comunicações alemãs. E eles inventaram um computador que se chamava Enigma. Na verdade, não era considerado um computador, mas era uma máquina que decifrava o código alemão. Processamento de dados é uma série de operações que se aplicam a um conjunto de dados. Então, eu tenho um conjunto de dados na entrada e pretendo obter um outro conjunto de dados, ou os resultados, na saída. O processamento de dados é essa sequência de passos que vai transformar os dados de entrada em dados de saída. Dado é um símbolo abstrato que não possui um significado intrínseco. O significado lhe é atribuído pelos usuários do sistema. O dado por si só não quer dizer nada. Ele é um item abstrato. Instrução é uma operação elementar que o computador tem a capacidade de processar. A instrução trabalha com os dados e é através delas que os dados são processados. São ordens executadas pelo computador. O programa é um roteiro que orienta o computador, mostrando a sequência de operações necessárias para executar uma tarefa. Essa é a diferença entre dados e programa. Tem aí no meio da jogada também a questão da informação, que muita gente se confunde. Dado e informação não é a mesma coisa. O dado, como eu disse, é esse símbolo abstrato. Por si só, não tem significado nenhum. A informação é o que a gente consegue extrair desse dado. É a interpretação dos dados. Então, a informação, na verdade, a gente obtém depois que analisa os dados. O computador, em geral, ele não presta informações, ele presta dados. Nós aqui extraímos desses dados a informação. Quando a gente fala de um sistema de informação, então, é porque envolve muito mais coisa do que apenas o algoritmo. Entende? Quando a gente fala de programa, estamos falando de software. Mas o que é software? Bom, vários autores costumam categorizar esses softwares. E de vez em quando isso aparece aqui ou ali por uma determinada banca. Então nós temos software básico, software operacional, linguagem de programação, software aplicativo. Software básico e sistema operacional muitas vezes são confundidos. O software básico é um conjunto de programas que ativam os recursos básicos do computador, de modo que possibilita a utilização dele. O sistema operacional, por sua vez, é um conjunto de programas que controla os vários componentes do hardware, coordenando as funções básicas do computador e tornando-o operacional. Então, o sistema operacional ele utiliza o software básico do computador para tornar ele utilizável. Eu vou te contar uma historinha. Bom, antigamente, ou no início da coisa, o computador era uma máquina gigantesca que muitas vezes ocupava um prédio inteiro, um navio inteiro. E com o tempo ele foi diminuindo de tamanho. Existia um cara ou uma equipe especial que manipulava esse computador. Manipulava de que maneira? Bom, existia um terminal, já falando numa idade mais próxima até da gente, esse eu já vi funcionando, ali por volta de 89, nessa época eu já tinha um Boros aqui em Goiânia, lá na Unodata. Então lá na Unodata, quando a gente chegava lá, tinha uma salinha especial, salinha entre aspas, que era uma sala enorme, onde ficava a CPU, que era aquele monstro imenso, com os packs de disco, com a impressora, etc e tal. Então tinha um terminal, que era um terminal burro, era só uma tela e o teclado, e ali ficava sentado um cara. Esse cara ficava interagindo com o computador por esse terminal, e ele ficava alimentando o computador com as coisas que ele pedia, vamos dizer assim. Então, por exemplo, um dado programa ia ser executado, esse camarada pegava lá o pack, a caixa com os cartões perfurados do programa e colocava na unidade de leitura X, indicada pelo computador. Ele colocava lá, dava o comando, o computador lia, pedia para ele trocar, agora para colocar a segunda parte do programa, para colocar o programa que era o compilador, ele colocava.
Aí o computador lia os cartões, compilava o programa e ia soltar o resultado. Aonde? Na impressora. Se a impressora tivesse com algum problema, ele já avisava o camarada. Olha, o papel acabou. Da impressora número X, número 3, por exemplo. O cara ia lá, trocava o papel e voltava. Então esse caboquinho ficava para lá e para cá resolvendo os problemas do computador. Né? Ele era o operador do computador. Era isso que era chamado de operador do computador. Era o cara que operava o computador ali tete a tete. Ele entrava para aquela salinha, ficava isolado lá dentro e ia fazendo as coisas que a máquina pedia. Ia rodar o backup, tacava os cartões perfurados do programa de backup, o programa era lido, e aí o computador começava a dar mensagem para ele. Coloca agora a fita número tal. Ele colocava a fita. Tira a fita, põe a outra fita no lugar. Coloca o pack de disco não sei aonde. Bom, era isso aí. Então o operador ficava executando esses comandos, né, que são operações básicas do computador. Bem, num dado instante, foram desenvolvidos programas para facilitar a tarefa desse cara. Um programa que rodava o backup automaticamente, um programa que fazia a limpeza do disco e organizava para ele não ter que ficar trocando demais o disco, programa que controlava a impressora e já reduzia o uso do papel, ou pelo menos otimizava o uso da impressora, programa que limpava a memória, programa que... Vou dar um exemplo aqui bem prático. A gente colocava o cartão perfurado com o programa COBOL, por exemplo, como eu lia. Aí eu tinha que colocar o código fonte em COBOL no cartão perfurado, ele lia, aí ele compilava, gerava os erros e gravava, imprimia e gravava se eu quisesse, perfurava cartões. Toda vez que tinha que fazer uma operação com um pack de cartões ou com a caixa de cartões, né, podemos chamar assim, o operador tinha que ir lá e fazer a troca. Num dado instante, alguém inventou a ideia de colocar uns cartões especiais no meio, os flags. Né? Por isso a gente chamava de flag porque tinha uma bandeirinha lá. Então a gente colocava o cartão com o flag, o computador inseria no programa lá do COBOL, que agora, quando encontrasse o flag, ele estava alterando de código-fonte para compilador, ou de compilador para código-fonte, ou para dados. Aí não precisava trocar mais. O cara colocava a caixa uma vez, e com os flags a gente conseguia, o computador conseguia ler tudo que precisava. Bom, esses vários programas foram sendo agrupados e foram formando aí, no final das contas, um sistema. Um sistema de auxílio ao operador. Um sistema operacional. Essa é a história do sistema operacional. São vários programas que ajudam o operador a fazer o computador funcionar. Essa é a ideia. Quais são as responsabilidades do sistema operacional? Tratamento de entrada e saída de dados, controle de interface, vídeo e teclado, leitura e gravação de dados em disco, controle de periféricos, como a impressora, por exemplo, armazenamento de dados em memória, execução de programas utilitários específicos, administração da transição entre programas, administração da comunicação entre usuários. Essas são as responsabilidades de um sistema operacional. Linguagem de programação é um conjunto de termos, que a gente chama de vocabulário, e de regras, que é a sintaxe para usar esse vocabulário, que permitem a formulação de instruções a um computador. A máquina não entende qualquer coisa, tem que ter regra. A linguagem também é um programa especial que os programadores usam para fazer o sistema. Tá? Quando eu vou implementar a linguagem, né, eu tiro ela da teoria e tenho que confeccionar um programa especial que vai ler o meu programa original e transformar em algo que o computador consegue executar. Ou de forma interpretada, ou de forma compilada, ou um misto dos dois. Esse processo a gente chama de tradução. Então, a tradução é a conversão dessas sentenças que você escreveu numa linguagem de alto nível, o chamado código-fonte, para o código binário que o computador entende e executa. Você pode fazer isso através de compilação, quando você lê todo o código e gera um código objeto final, um código único, lê um programa numa linguagem original e reescreve ele na linguagem da máquina. Isso é o processo de compilar, né? Escrever de novo e juntar outros pedaços que vai fazer ele ficar funcional. E interpretar, que é você ler a instrução, decodificar aquela instrução e passar para o computador já na linguagem de máquina para ele executar. Quando terminar de executar essa instrução, você repete o processo com a próxima instrução. Esse é o processo de interpretação.
como se existisse um intérprete entre você e o computador. Quando eu vou falar com outra pessoa em outra língua, eu posso usar o intérprete. Eu falo para o intérprete entende aquele pedaço e passa para o outro comunicante. E assim a coisa vai acontecendo, né? Sem o intérprete é você pegar um camarada que vai ler todo o texto que você quer falar e vai traduzir ele inteiro e entregar o texto inteiro para o outro comunicante. Esse seria o papel do compilador. Ele compilar, ele juntar várias coisas de forma que o outro entenda. Não é só o que você escreveu. Quando a gente fala em compilador, está falando em processo de link edição, né, de juntar as rotinas do sistema operacional que vão poder fazer esse programa funcionar. Não basta o código de máquina, eu tenho que carregar ele na memória, eu tenho que ter as rotinas que vão fazer o sistema interagir com esse seu software. O software aplicativo é um conjunto de programas de computador desenvolvido para realizar, em combinação com a atividade humana, nem sempre é sozinho, né, tarefas ou processos específicos relacionados com o processamento de informações. Processamento de dados, é verdade. Esses programas são escritos através de linguagem de programação e podem ter aplicação classificada pelas tarefas ou serviços que podem realizar. Os principais tipos de software aplicativo são software administrativo, técnico científico, automação industrial, comercial, educacional, lazer e os softwares especiais. Eu queria destacar aqui esses três termos interessantes: pacote de software, sistema especialista e inteligência artificial, que tem a ver com esse software aplicativo. Um pacote de software, quando a gente escuta essa palavra, é um conjunto de programas aplicativos escrito por um produtor de software para realizar tarefas específicas e de uso frequente. Esse é o conceito que a gente encontra nas provas. Cada programa é desenvolvido de tal forma que pode ser aplicado por um grande número de usuários, ou seja, busca um bom mercado potencial. Os pacotes de software constituem uma maneira de reduzir custos e encurtar prazos na implantação de sistemas aplicativos. Então, são grupos de software aplicativo que tentam resolver os problemas empresariais ou de outras ordens. Sistema especialista é uma aplicação da inteligência artificial. Tem gente que diz que não, a briga não. É sim. São chamados assim porque eles contêm um conhecimento de um especialista na área de aplicação dentro de um programa. Eu pego o conhecimento de um camarada especialista no assunto, coloco ele dentro do programa. Então eu vou trazer a experiência desse cara, o feeling dele, o que ele sabe sobre aquilo para dentro do programa. Isso não é algoritmo. Se o cara aprendeu errado, se o feeling dele é errado, o programa vai fazer coisa errada. Não é matemático. Então eu vou incluir a incerteza junto com o conhecimento do cara. Então a utilização disso, por que isso é importante? Porque tem problemas que eu não consigo resolver. Não de forma matemática, eu não consigo calcular todas as probabilidades. Mas eu posso pegar um especialista que diz, olha, essa probabilidade é tão pequena que você pode descartar. Vamos descartar todas essas aqui. E aí já reduz o meu espectro de cálculos. Então, quando eu tenho uma situação que exige um conhecimento especialista, eu posso criar um sistema e incluir nele esse conhecimento. Geralmente, esses sistemas são utilizados para apoio à decisão. Claro, como ele contém incerteza, ele não pode ser o sistema que controla a coisa em si, mas ele dá para você dados, informações que você pode utilizar para tomar a decisão. Então, geralmente as aplicações que são chamadas de sistemas especialistas resultam em software que trabalha com projeções, diagnósticos, prognósticos, monitoração, simulação, treinamento, controle. É esse tipo de software. Quando a gente fala em inteligência artificial, aí nós estamos falando em levar para o computador aquilo que a gente considera um comportamento inteligente. De um modo geral, né, a gente pensa em sistemas que pensam como seres humanos, ou sistemas que pensam racionalmente, ou sistemas que atuam como seres humanos, ou sistemas que atuam racionalmente. Essas são as quatro vertentes que, que caracterizam um sistema inteligente, uma inteligência artificial. Eu não podia deixar de falar isso porque é justamente a área que eu trabalhei no meu mestrado. No meu mestrado eu fiz em ciência da computação na área de inteligência artificial. Eu sou da área de algoritmos de aprendizado automático em redes bayesianas.
Bom, isso não cai em prova, né? Eu já vi uma prova só que falou sobre essa teoria probabilística de Thomas Bayes. Mas é uma coisa muito interessante e que você precisa saber bastante algoritmo para poder implementar as coisas lá. Vamos lá então, vamos continuar aqui. Vamos passar agora para a nossa revisão propriamente dita, né? Para nosso nivelamento em algoritmo. Bom, a gente já sabe o que é algoritmo, mas vamos aqui colocar um conceito para que nós todos possamos ficar afinados com essa ideia. O algoritmo, ou um algoritmo, é formalmente uma sequência finita de passos que leva à execução de uma tarefa. A gente pode pensar no algoritmo como uma receita, uma sequência de instruções, né, que no final das contas resolve um problema, tem uma meta específica. Essas tarefas não podem ser redundantes nem subjetivas na definição. Tem que ser clara e precisa. O computador não interpreta nada, nós já sabemos disso. A máquina faz o que a gente manda ela fazer. E ela não tem aquela questão de interpretar o que eu digo. Então, quando a gente fala em algoritmo, nós estamos falando em um procedimento efetivo muito claro, sem dúbia interpretação. A gente pode citar aqui como exemplo de algoritmo, esse algoritmo para chupar uma bala. Veja, quanto mais próximo da linguagem humana está escrito o algoritmo, mais fácil de existir dupla interpretação num dado comando. Quando a gente fala de algoritmo para o computador, um algoritmo na visão computacional, não há um comando com dupla interpretação. Os comandos são claros e precisos. Inclusive, eles podem ser convertidos em instruções de máquina, que vão ser executadas pelos transistores. Então, chupar uma bala, a gente pode instruir alguém para fazer isso da seguinte forma: pegar a bala, retirar o papel, jogar o papel no lixo, chupar a bala. É uma ideia. Claro, eu tenho que entender o significado de todas essas palavras que estão aí, né? Os verbos eu tenho que saber o que é para ser feito e os dados eu tenho que saber como buscá-los, onde eles estão, etc. e tal. Aqui, como a gente é ser humano, a gente está abstraindo tudo isso. Eu imagino que ele já sabe o que é pegar, eu imagino que ele sabe aonde a bala está e etc. Então, olha, como exercício, supõe um carro em viagem. Num dado instante, o carro comporta-se como se um pneu dianteiro, não se sabe qual, tivesse furado. Descreva um algoritmo para o motorista. Imagine que ele é um robô. Trocar o pneu, se possível e necessário, e continuar a viagem. Lembre-se de que trata de um robô, desprovido de raciocínio ou interpretações. Quando a gente pensa num robô, a coisa fica mais próxima do que realmente é uma máquina, um computador. Então, o robô, sendo já uma máquina, em que pese a gente fica atribuindo a ele o raciocínio, né? A gente imagina que os robôs têm raciocínio, etc. Ele, em geral, interpreta comandos muito precisos. Isso vai fazer com que o nosso raciocínio fique mais limitado, ou pelo menos fique limitado dentro dessa formalidade. A gente não mais pode dar qualquer instrução. A gente tem que lembrar que a máquina precisa de instruções mais precisas. Normalmente, quando eu falo na sala de aula isso, as pessoas dizem assim: parar o carro, trocar o pneu, seguir viagem. Ótimo. É um algoritmo bem geral. E olha que nem sempre as pessoas dizem parar o carro. Ela só troca o pneu e segue a viagem. Tá, se eu falar isso para um robô, ele vai trocar o pneu com o carro em movimento? Não há possibilidade de que isso aconteça. Bom, infelizmente, esse nosso robô não entende o comando parar o carro. A gente precisa descrever esse comando para ele. Ele ainda está muito abstrato. Então, eu posso acrescentar o passo: usar o freio pedal. Então, eu piso no freio. Que é, olha, essa aqui é até uma piada de aula de algoritmo. Que geralmente todo mundo pisa no freio. E olha só, se você pisar no freio, já que furou o pneu da frente, a chance do seu carro sair da pista, rodar, capotar é muito grande. Então, quando eu piso no freio, todo o peso do carro vai para frente e, obviamente, para cima desse pneu. Então, se você furou o pneu direito, por exemplo, dianteiro direito, na hora que você pisa no freio, o carro tende a sair da pista. Ele tende a ir para aquele lado. E o pior, as pessoas muitas vezes tentam mexer no volante na direção contrária. Então o carro está indo para a direita, eu viro o volante para a esquerda. Aí a coisa piora, porque eu viro o pneu na posição que facilita a capotagem. Um algoritmo melhor
seria você controlar a direção para evitar que o carro saia da pista, porque quando fura o pneu pesa para aquele lado, então você segura mais o volante, tenta evitar que o carro saia da pista. Tira o pé do acelerador, que é o que a gente chama de frear com o freio motor. Vai reduzindo as marchas para o motor ir perdendo velocidade e travando e reduzindo, né, a velocidade. E quando você estiver em baixa velocidade, aí sim, se você quiser, você pode até pressionar o freio e pedal, mas não precisa. Você vai para o acostamento e o carro vai parar. Depois que o carro parar, desliga o carro. Agora, a gente tem que torcer para dar tudo certo, né? Porque tem atividade aí que uma depende da outra. Então, se uma não der certo, a seguinte também pode não dar certo.